as notícias. Cara, tiraram a vida do meu filho, cara. Tá louco? Você tá louco? Perdeu. E olha só esse flagrante. Os principais fatos e acontecimentos que marcaram o ano. Mais de 100 homens do Exército não passaram despercebidos no município. Alta Floresta, bicampeão estudantil. Jogadores fazem festa aqui. Olha a festa. Tantos recordes você pode quebrar as barreiras. 365 dias resumidos em um só programa. Agora, na retrospectiva 2011. O ano começou com problemas também na área da infraestrutura. 2011 reservava dias de dificuldades, principalmente para os moradores do bairro Boa Nova. Já nos primeiros dias do ano, moradores percebem sinais de risco na ponte de uma das principais vias de acesso ao bairro. O caso foi denunciado através da TV Nativa. A ponte ela vibra bastante com a passagem de veículos e com o passar do tempo, o que aconteceu? A base acabou cedendo e a ponte ela está assim, se desmanchando. Após a exibição da matéria, a Secretaria de Obras enviou uma equipe para avaliar a estrutura e interditou a ponte no mesmo dia. Foram 4 dias de reparos e a ponte voltou a ser liberada. Trabalho concluído, a recuperação parcial da ponte ainda neste fim de semana e agora registrado também aqui na tela da TV Nativa. Mas este não foi o único desafio. Assim como nos anos anteriores, o Boa Nova sofreu com a falta de manutenção e os moradores clamavam por socorro. E os moradores do bairro Boa Nova pedem a colaboração por parte da limpeza das avenidas. Está parecendo que o bairro está abandonado. No canteiro que dá acesso ao bairro Boa Nova 1, gente, e isso é a mais pura verdade, viu? Quando passa ali parece o caminho da roça, né? Com todo respeito aos moradores do bairro Boa Nova. A própria prefeitura foi vítima do descaso. E olha só esse flagrante. O caminhão, o coletor de lixo, ficou atolado aqui quando passava para fazer a coleta. Temos aqui uma máquina da prefeitura tentando resgatá-lo desse atoleiro. O Boa Nova não foi o único a sofrer com o abandono. Bem próximo dele, o residencial Sol Nascente, na Perimetral, também enfrentou problemas. A imagem do pai abandonando a casa com a criança no colo correu o estado de Mato Grosso. A gente percebe aqui, olha só, a pessoa estava trabalhando com a construção dentro de casa. A areia praticamente já perdeu. Dentro da residência, a informação é que há inclusive alguns sacos de cimento. Trabalho de obras, quem mora nesta casa é a Marlene. Marlene, situação complicada vivida por você ali, vai precisar da força dos vizinhos. Vou precisar. Terceira vez estamos passando por esse, por uma situação dessa e sempre promessa de melhorar, de prudenciar e nada, só fica na promessa. E todo ano a gente está passando por essa situação. O impasse entre a prefeitura e uma imobiliária responsável pelo loteamento deixou os moradores na pior. Eles perderam móveis e tiveram as suas casas tomadas pelas enxurradas. As pessoas vendem umas coisas sem estrutura, sem conhecimento como pode fazer um terreno. O problema é que eles querem só vender e não consegue colocar uma terraplanagem, ver se tem algum problema, não. Vai colocando de qualquer maneira, aí a pessoa compra, começa a pagar, o dinheirinho que ganha, todo o salário para pagar e fica na situação. Ao contrário do ano anterior, em 2011 a chuva não deu trégua. Foi impossível conter os estragos na malha viária do município. Entraram em ação os cinegrafistas amadores. Moradores desesperados tentavam de tudo para chamar a atenção das autoridades. 2011 foi recorde de vídeos enviados à TV Nativa. Em muitos pontos, a falta de galerias foi o maior problema. Nossa equipe recebeu uma denúncia e estamos aqui na rua R1, setor do Bento, Cidade Bela, e viemos conferir de perto a situação lamentável que essa moradora está vivendo aqui no bairro. Já nas rodovias estaduais, foi a falta dos maquinários da patrulha mecanizada
o maior desafio. Só a cavalo, porque a situação crítica aí, não está tendo condições mesmo de trânsito mais com condução, né? Eles passaram mais de 100 dias no pátio do Comando Regional da Polícia Militar por falta da renovação de contrato, para o azar de moradores e usuários das estradas nas comunidades rurais. Enquanto isso não acontecia, os problemas não acabavam. Já está com uns 10 dias que as crianças já não estão frequentando mais a escola com esse problema aí, ó. No perímetro urbano, o sofrimento era praticamente o mesmo. Ruas e bairros ficaram intransitáveis. O município sofreu com o desfalque da patrulha. Maquinários que deveriam atuar no perímetro urbano eram enviados em regime de urgência para atender as estradas estaduais. A gente fica alegre por um momento que está realmente resolvendo e atendendo as pessoas que precisam utilizar, que são moradores de Alta Floresta. Mas, por outro lado, nós ficamos tristes porque o Estado simplesmente tirou o time de campo, abriu mão e não está atendendo aquilo que é sua responsabilidade. Este bueiro cedeu e engoliu um caminhão que passava no momento no setor Vila Rural. Agora, como que foi ali? Você sempre passava, conhecia esse trecho aqui, a sua linha? Já conhecia já aqui também. Eu passava sempre aqui também. Só que tá mais ou menos, né? Tá firme ainda, mas agora amoleceu tudo agora aí. O problema não era apenas com a infraestrutura. Saúde, educação e segurança foram cobradas das autoridades. E em 2011, os moradores tiveram espaço garantido com a primeira temporada da Tribuna do Povo. O quadro criado pelo programa Olho Vivo percorreu vários bairros da cidade com uma proposta inovadora: abrir caminho para a voz do povo. Os ônibus da escola tá uma vergonha. Andar essas tropas nas portas das casas é só para ganhar voto. Fazer nada eles não fazem, né? De jeito nenhum. Nem parece que é um posto de saúde. Você passar ali em frente, você vai ver que a placa tá jogada de um lado. Tem muita sujeira mesmo. Não pode sentar na frente de casa, que os homens já estão encostando, revistando a gente. Tá certo, ele tá fazendo o papel dele, mas eles tinham que pelo menos guardar pelo menos aquele negócio, né? Porque tem criança, né? Nós estamos carentes de um representante nosso aqui. As cobranças e elogios de pelo menos 9 bairros foram arquivados e tiveram cópias encaminhadas à Prefeitura Municipal. A Tribuna do Povo serviu como avaliação do trabalho prestado pelo Poder Público em 2011. O ano começou com um dos mais procurados pela polícia na cadeia. As imagens registradas pela TV Nativa foram as primeiras vistas pelos telespectadores em 2011. Adriano Vieira da Silva foi preso em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça. Ele era apontado como o autor de vários assaltos contra estabelecimentos comerciais, além de um homicídio e tráfico de drogas. Na época, Zói de Boi, como é conhecido, estava escondido na casa de uma irmã, no bairro Boa Nova. Ela e o cunhado de Adriano também foram presos, depois de tentarem se livrar de uma bolsa que continha drogas. Cadê a gema? Calma aí. Calma aí. Mete a gema nele. Mercadoria? Droga aí? Caiu, perdeu de novo, tráfico. O ano mal começou e a polícia registrou a primeira tragédia. Um jovem perdeu a vida nas primeiras horas do ano novo. Rafael Barbosa Souza, de 20 anos, conduzia esta motocicleta quando sofreu uma queda na MT 325. Informações são que o jovem Rafael retornava para casa por volta das 6h50 da manhã, quando próximo à fazenda Alex, acabou perdendo o controle da motocicleta, caindo e possivelmente fraturando a coluna cervical, que o levou a óbito. O pai do jovem chegou a conversar com o filho, que lhe desejou um feliz ano novo. Deu um feliz ano novo, né? Pra mim ele não tá morto, né? Mas quando você vê ele... O acidente com o jovem era apenas o primeiro de muitos que estavam por vir no decorrer do ano, alguns com vítimas fatais. 28 dias depois, outro acidente quase no mesmo local vitimou Wilson Sebastião.
As causas ainda são desconhecidas. O corpo parou pelo menos a 60 metros do local onde aconteceu o acidente. E as mortes no trânsito não deram trégua. Pouco mais de um mês depois do ocorrido, outro acidente chamou a atenção. Adão Batista Bezerra, de 40 anos de idade, foi encontrado morto neste trecho da MT 208, aqui bem próximo, já chegando no residencial universitário. José Maria Sansão e Nilda Simões Alves perderam a vida depois de um acidente, também na MT 208, entre as cidades de Carlinda e Alta Floresta. São duas vítimas fatais de mais uma tragédia no trânsito no município. O homem morreu no local e a mulher a caminho do hospital. Mas foram 3 acidentes que marcaram o ano de 2011. Imprudência, bebida alcoólica ou apenas tragédias. Suspeitas que continuam desafiando a polícia. Domingo, fim da tarde do dia 25 de setembro de 2011. Márcia Graciele Ricoldo Negre, de 30 anos, moradora da comunidade Terra Santa, é mais um número de uma triste estatística. Ela morreu depois de sua motocicleta ter sido atingida por um veículo Fiat Strada. Segundo a polícia, o carro estava em alta velocidade e era conduzido por um motorista em visível estado de embriaguez. Fernando José Dorotel, de 29 anos, foi preso, mas pagou fiança e está em liberdade. A gente só sabe dizer que estava em altíssima velocidade devido ao estado dos veículos. Um mês depois, outro acidente teria como consequência um inquérito policial. Claudinei Rocha Barros, de 30 anos, perdeu a vida na principal via de acesso ao bairro Boa Nova. O caso da F1000 Preta, como ficou conhecido, perdurou por longos dias. 2 semanas depois, o motorista se apresentou à polícia juntamente com o veículo envolvido no acidente. Ele é acusado de atropelar o motociclista ao engatar a marcha ré para deixar o local sem prestar socorro. O inquérito foi concluído recentemente e o motorista Marcino Nunes Barbosa indiciado por homicídio. O caso foi conduzido pela delegada titular da Delegacia Municipal, Ana Paula Reveles. As informações são de que o motorista foi indiciado e o caso encaminhado ao Ministério Público, que pode ou não oferecer a denúncia contra o motorista. 17 de dezembro, madrugada de sábado. Em meio a um tumulto, uma viatura policial. Mas a ocorrência desta vez não podia ser registrada pelos policiais que estavam no veículo. Eles se envolveram em um grave e polêmico acidente que culminou na morte da jovem Natália de Carli Canhos, de 22 anos. A moça chegou a ser encaminhada ao pronto-socorro ainda com vida, mas não resistiu e morreu horas depois. Momentos de tensão e segurança reforçada para conter a revolta popular. Tá louco? Você tá louco? De repente a polícia estava vindo do sentido do posto Aparecida. Ele rampou o quebra-mola. Não sei se ele puxou freio de mão ou freio, só sei que ele freou. No que ele freou, o carro rodou, pegou na Natália, que depois bateu no Corsa, o carro da polícia, e a Natália voou para baixo da caminhonete. A gente viu o carro da polícia rampando o quebra-mola, passando correndo, não tava com a sirene ligada, só o giroflex. Daí ele bateu na Natália, na hora que ele bateu na Natália, ele bateu no carro branco. Aí eu só vi bater, só senti batida só. Todos os relatos apontam para a mesma versão do ocorrido. Depois de passar por aquele quebra-mola, o policial perdeu o controle da viatura. Natália, que aguardava o momento para atravessar a pista, foi colhida exatamente neste ponto, cerca de 100 metros depois. Ela foi arremessada a 20 metros. Após o atropelamento, a viatura ainda rodopiou na pista e atingiu lateralmente a traseira de outro veículo, que entrava no calçamento. Atualmente, o caso é apurado por um inquérito policial que está em andamento no 9º Comando Regional da PM. Vai ser feita todas as investigações para a apuração do fato, desde que a perícia foi realizada no local. Também já foi designado um oficial para fazer o inquérito policial, onde ele foi até afastado do serviço de rua, para dar transparência, porque o que nós queremos buscar a verdade real. Além destes, vários outros acidentes mobilizaram o setor policial e o corpo de bombeiros em muitos momentos do ano.
a maioria envolvendo motociclistas. Na moto tinha 2 rapazes de 28 anos. Um deles, além de ter a perna amputada, acabou não resistindo e morreu. O condutor desta motocicleta Honda Fan de cor preta estava desacordado. E nesse cruzamento aqui, a condutora de uma moto aí que a gente ainda não sabe nem que moto é. Na moto também estão presentes os sinais do acidente. Onde uma moto Clipton da placa KAB 9390, placas aqui de Alta Floresta mesmo, acabou se envolvendo no acidente aqui. Caminhões também estiveram envolvidos em ocorrências de trânsitos. Um deles simplesmente despencou de uma ponte. Outros tombaram na MT-208, um carregado com açúcar e outro carregado com madeira. Você tem que passar aqui, bem dizer, em câmera lenta, para não evitar de algum problema, mas dessa vez não teve como. E nem mesmo um dos caminhões-pipas da Prefeitura de Alta Floresta escapou. O fato complicava ainda mais a situação da secretaria, que recebia críticas devido à demora para molhar as ruas da cidade. Ele pesou e a água é um trem líquido, né, e não tem como segurar. Eu fui tentar alinhar mais ele ali, não teve jeito não. Você estaria trabalhando essa noite agora? Trabalhando, tranquilo. Entre os acidentes sem mortes, um registrado no dia 7 de maio marcou o ano. Mais de 60 pessoas ficaram feridas depois que este ônibus tombou na MT-208. Correria no local onde o fato aconteceu. Correria também no Hospital Municipal, que não parava de receber vítimas do acidente. O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo depois de tentar desviar de 2 motoqueiros que se assustaram com uma blitz da polícia rodoviária. Eles frearam as motos na frente do ônibus e provocaram a tragédia. Foram 2 motoqueiros que atravessaram na frente do ônibus, né? O ônibus tentando desviar, veio a jogar a traseira dele e capotar. Se de um lado a chuva atrapalhou os planos de alguns altaflorestenses, por outro, o fogo destruiu o sonho de alguns deles. Maio de 2011. Em um sábado à tarde, um veículo em chamas para a Avenida Ludovico da Riva Neto. O carro pegou fogo depois de apresentar problemas mecânicos no centro da cidade e ficou totalmente destruído. Depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, esta foi a condição que ficou o veículo tipo de cor vermelha. Isso aconteceu na tarde do sábado, em pleno centro de Alta Floresta, o que atraiu, na verdade, alguns curiosos aqui até o local. 9 de junho de 2011. Mãe e filha choram ao se deparar com estas imagens. Perdi tudo. Não foi só a casa, foi tudo, minhas coisas. A casa da família pegou fogo quando havia apenas 2 crianças na residência. Uma de 1 ano e outra de 3 anos. Elas foram salvas graças a este homem, o primeiro a chegar no local do incêndio. Quando os bombeiros chegaram, a casa já estava completamente destruída. O corpo de bombeiro é bem aqui pertinho. E eu estava lá no São José Operário, cheguei primeiro ainda. Um mês antes deste incêndio, outra tragédia abalou Alta Floresta. O afogamento de 2 crianças chocou a região. Micaela dos Santos Braga, de 12 anos, e Sérgio Manuel dos Santos Braga, de 9, brincavam com outras 2 crianças quando tudo aconteceu. Eles estavam nesta embarcação de madeira. Os corpos só foram encontrados já no período da noite. O resgate foi acompanhado pela mãe das crianças, inconformada. 2 adolescentes e 2 menores de 8 e 9 anos estariam nesta embarcação pequena de 3,5 metros e sem qualquer segurança. Os 4 estariam brincando quando uma delas caiu na água, a outra foi tentar ajudar e os 2 foram sugados. Os outros 2 foram pedir socorro em desespero, mas já era tarde. O drama das famílias destruídas pelas drogas e o assalto que marcou 2011. Veja em instantes. Doença, depressão, álcool. Por motivos fúteis, em 2011, alguns desistiram da vida e cometeram suicídio. Um ancião, já um homem idoso de 70 anos, a informação de que ele se enforcou dando fim à própria vida.
Otacílio Machado, de 77 anos, foi a última vítima da série de suicídios do ano. Ainda em setembro, outro idoso, Joaquim Adolfo de Jesus, de 75 anos, deu fim à própria vida, também por enforcamento. Nós vemos ele de pendurado naqueles negócios lá, é horrível. Ele enfrentava problemas de saúde e morava sozinho no setor B. Mas o suicídio não foi uma particularidade dos idosos. Também em setembro, uma jovem de 23 anos se enforcou no quarto desta casa, no bairro Cidade Bela. Em um dos chamados ao Corpo de Bombeiros, imagens impressionantes. O resgate de Marcos Henrique Pacheco, que tentou tirar a própria vida com uma tesoura. Ele precisou ser contido por policiais militares e amarrado em uma maca. E foi desta forma que ele foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Albert Sabin. Mobilizou Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Força Tática. Se algumas famílias enfrentaram o drama da perda, outras enfrentaram o drama das drogas. Em 2011, abrimos espaços e mostramos histórias que surpreenderam Alta Floresta. Sei que é muito doído demais, a gente tem um filho ladrão, pior coisa do mundo, a gente tem um filho ladrão. Isso, mãe, por causa da droga. Por causa da droga, não sei mais nem o que fazer, não tenho nem palavra mais para falar pra vocês. Eu quero uma ajuda para tirar ele daqui da cidade e levar em uma clínica especializada. Em outubro, conhecemos o drama de algumas mães desesperadas. A mãe tenta justificar a medida desesperada de trancar o próprio filho. Porque senão ele vai fugir de novo, vocês viram ali, ele tentou fugir de novo. Aí vai demorar mais 8 a 15 dias para encontrar ele, às vezes morto ou roubando. Não tem condição, é mais antes preso do que fazendo maldade. A mãe, desesperada, tenta de tudo para impedir a invasão dos traficantes e usuários na residência, mas não é o suficiente para evitar os sinais de violência que estão na janela do lado de fora. Em 2011, os usuários também clamaram por ajuda. Eu quero me livrar dessa vida, desse mundo, senão eu vou acabar morrendo. Eu não tenho dignidade, eu não tenho mais nada. Se alguém puder me ajudar, a sociedade me ajuda. Eu preciso de um tratamento numa clínica. Eu não tenho condição de pagar nem minha família. Eu queria ver se tivesse condição de eu me internar numa clínica ou... sei lá, eu pedir um apoio, né, pra sociedade. Uma ajuda, entendeu? Sozinho você não consegue? Sozinho eu não consigo, não. Eu não sei nem como que eu tive coragem de vir aqui. Da parte do Ministério Público, a gente pode adotar medidas contra o município ou o Estado, buscando o pagamento desse tratamento, caso eles, que creio que seja o caso, não tenham condições financeiras de fazê-lo. Não quero envolver mais nessa vida, só que é difícil. Pra mim é difícil, ó, aqui minha situação da minha mão, do meu dedo aqui, ó. É difícil sair sozinho, ainda mais sem apoio de alguém assim que queira ajudar mesmo. Alta Floresta testemunhou efeitos provocados pelo tráfico. Em 2011, a necessidade da droga trouxe prejuízos para casas e comércios do município. Casas foram arrombadas, nem mesmo igrejas foram poupadas pelos criminosos. Eu acredito de alguém que talvez conheça, né? Porque ali jamais a pessoa vai deduzir que tem algo guardado ali, né? Equipamentos novos. Equipamentos novos. Inclusive a igreja, não estou falando não da igreja, pelo que eu sei, a igreja está pagando ainda isso. Estabelecimentos comerciais tiveram cadeados quebrados, portas destruídas e produtos subtraídos. Infelizmente a proprietária chegou hoje pela manhã e viu que a porta estava arrombada. Nós estamos chegando nesse momento à drogaria industrial. Aqui acesso aqui à Avenida Ludovico da Riva e acesso também à Rua do Araújo. Nesse local, é um dos locais que foi visitado ontem à noite pelos amigos do alheio. 3 cadeados. Não encontrou nenhum? Encontramos 3 jogados ali na grama, os 3 tudo estourado. Eles chegaram armados e de capacete nesta relojoaria. O tempo todo ameaçavam as vítimas e exigiam dinheiro do cofre. Até o Fórum de Alta Floresta foi alvo dos ladrões e a segurança não foi nenhuma barreira. Um elemento adentrou ao fórum, segundo informações
pelo buraco do ar-condicionado, entrou em pelo menos 3 salas e de lá furtou notebook, máquina digital, gravador digital, entre outros produtos. Mas foram os assaltos à mão armada que causaram maiores prejuízos. Em 2011, a câmera de segurança de um posto de combustível flagrou a ação covarde de menores infratores. Quando uma das pessoas que estava no posto saiu, foi em direção a um caminhão para verificar, eles entraram e anunciaram o assalto. Um rapaz já chegou com um revólver em punho, né? Ele apontou para a vítima e entraram para dentro e fizeram o assalto. A polícia fez sua parte. Menos de 48 horas após o roubo que aconteceu no posto Locatelli, ali na MT 208, na entrada, no trevo de Alta Floresta, a Polícia Militar conseguiu chegar até 2 suspeitos. Esses 2 menores aqui, um de 16 e o outro de 17 anos. E foi justamente este o problema. Por serem menores, os 2 criminosos foram colocados em liberdade. Injustiças que não foram suficientes para desanimar a polícia, que teve muito trabalho na busca por assaltantes. Depois de assaltarem uma joalheria, os criminosos se embrenharam em uma mata e simplesmente desapareceram. Os assaltantes atacaram taxistas, simularam corridas e até tentaram matar um destes profissionais. O mais recente foi contra um mototaxista. Sofreu, pelo menos, segundo a PM, 9 perfurações nas costas e em outras regiões do corpo. O fato gerou a revolta da classe em Alta Floresta. Durante a prisão do assaltante, mototaxistas se aglomeraram em frente ao posto policial. Os idosos também sofreram na mão dos criminosos. Sozinhos e em residências, eles foram alvo fáceis para os mal-intencionados. Os ladrões chegaram por aqui, pelos fundos da residência, e já foram diretamente à porta, tentando arrombar. O aposentado até que tentou segurar, mas não conseguiu. Eu nunca fui na cadeia com a cidade que eu tenho, mas se eu puder dar fim ao ladrão, eu dou. Dou e queimo ainda. E não vou correr não, vou esperar a polícia aqui. A violência não parou em 2011, mas algo pior estava por acontecer no dia 29 de julho, dia em que Alta Floresta chorou a morte de um empresário baleado durante um assalto. Tiraram a vida do meu filho, cara. A troco de dinheiro, foi solto há poucos dias da cadeia, os bandidos. Vivemos num mundo de ilusão, cara, de abandono pelas autoridades, cara. Não tem autoridade nesse mundo. O desabafo do pai durante o enterro do filho repercutiu no estado de Mato Grosso. O crime aconteceu no início da noite neste supermercado no bairro Bom Pastor. Após o episódio, assustados, populares se aglomeravam em frente ao estabelecimento, tentando entender o que aconteceu. A polícia intensificou as rondas nas proximidades, abordou suspeitos em busca dos criminosos que levaram o dinheiro do caixa e, antes de deixar o local, atiraram por 2 vezes. Um dos disparos atingiu o proprietário do estabelecimento na altura do peito. O empresário foi socorrido por familiares e trazido para este hospital particular, onde já chegou sem vida. O empresário Vanderlei Pereira Aguiar tinha 41 anos de idade, era casado e deixa 2 filhos. Apesar da tragédia, a polícia respondeu rapidamente ao anseio popular. Os criminosos foram parar na cadeia. Mesmo em greve, a Polícia Civil de Alta Floresta não descansou até prender os 3 envolvidos no latrocínio do comerciante Vanderlei Aguiar. Ademar Moreira do Prado, 24 anos, Rodrigo Moreira do Prado, 20 anos e Rony Wesley Gomes, de 24 anos. Esta foi apenas uma de inúmeras prisões registradas em 2011. A polícia não deu trégua para irregularidades.